Boa tarde. Dando continuidade à disciplina de urgência, emergência e primeiros socorros, eu vou dar uma recapitulada aqui sobre a avaliação da vítima, que é extremamente importante, né? De frente para um atropelamento, de frente para um acidente de carro, de moto. O que o técnico faz de enfermagem? O que um socorrista faz quando ele se depara com um acidente, seja de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, queda da própria altura, um acidente doméstico. Então, vamos lá. A avaliação da vítima com relação à parte primária, né? O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que analisar todas as condições que impliquem risco iminente de morte. Ou seja, o que você vai ver ali naquela vítima, você vai ver todas as complicações que podem estar levando essa vítima à morte. O que pode levar, né? Por que o atendimento tem que ser imediato? Porque o que você vai estar vendo, o que você vai estar avaliando, e nessa avaliação você vai examinar, nessa avaliação você vai chegar à conclusão de que o que está acontecendo naquele momento ali, do que aquela vítima está sofrendo, hemorragia, uma fratura, se a vítima está consciente, se não está consciente, se tem ausência de pulso carotídeo, ou se ainda tem pulso, né? E aí, a partir daí, a gente vai chegar, né, à conclusão ali no atendimento de que essa pessoa está correndo um risco iminente de morte. Lembrando, não se fala mais risco de vida, e sim de morte. Então, a primeira análise é essa, é olhar a vítima e identificar aquilo que pode estar levando ela à morte. E aí, intervir o mais rápido possível. Permeabilidade das vias aéreas, ou seja, está relacionada à obstrução de vias aéreas. Nós temos que avaliar essa vítima, a gente tem que fazer uma coisa chamada, que não está na apostila, varredura. Então, a gente tem que abrir a boca da vítima e ver se tem alguma obstrução nas suas vias aéreas que, por exemplo, né, se a gente encontrar uma vítima em PCR, ou seja, ausência de pulso carotídeo é PCR, nós temos que abrir a boca dessa vítima para saber se tem algum objeto, alguma coisa que venha estar obstruindo, né? E essa vítima, ela precisa estar com as vias aéreas livres. Então, às vezes, ela está em PCR, ou seja, em parada cardiorrespiratória, por conta de algum tipo de obstrução causada por algum objeto, até mesmo ali por conta do acidente, tá, que ocorreu. Respiração eficaz, se essa vítima está respirando, estabilidade circulatória, controle de grandes sangramentos, né, de hemorragias. Existe uma coisa chamada choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é a perda excessiva de sangue dessa pessoa, dessa vítima. Estabilização da coluna cervical é uma das primeiras coisas, né, que o socorrista tem que fazer no local que essa vítima é encontrada, né, por exemplo, no atropelamento, ou no acidente de carro, acidente de moto, né, colidiu com a moto, com outro veículo, ou colidiu com aquele veículo no caminhão, no ônibus, e aí a gente tem que estabilizar a coluna cervical. Lembrando sempre, para manipular uma vítima de qualquer tipo de acidente ou de ocorrência ali no local, tem que saber, justamente para não piorar a situação daquela vítima. Secundária, serão observadas as condições que não impliquem em risco iminente de morte. Então, se vocês pararem para observar, a primária é quando a gente analisa a condição que a vítima esteja correndo risco de morte. Quais são as condições que a gente avalia que o paciente está correndo, que a vítima, está correndo risco de morte? Quais são o momento ali que você vê uma cena que a vítima está correndo risco de morte? Quando está em parada cardiorrespiratória. Ah, professora, mas uma pessoa em PCR ela é considerada morta? Não.
ela está em PCR, tá? Agora, se intervir com as manobras de reanimação cardiopulmonar, né? Até mesmo ela vai receber ali o choque ali fornecido pelo corpo de bombeiros ali no local do acidente. É o risco iminente de morte? É uma vítima que você encontra completamente inundada de sangue, tá? É uma vítima que é considerada que ela está ali naquele momento, é um risco iminente de morte. Ou seja, a qualquer momento aquela vítima pode vir a óbito, se ela não for socorrida o quanto antes. E muitos acidentes que a gente se depara por aí, a vítima, ela infelizmente ela evolui para o óbito. Muitas das vezes porque o bombeiro demora a socorrer, muitas das vezes porque não tem um socorrista ali para intervir de imediato, e muitas das vezes também um acidente foi muitíssimo grave, né? O atropelamento, a colisão do veículo ou daquela moto foi tão forte que infelizmente a vítima não resistiu. E a secundária é quando são observadas condições que não impliquem risco iminente de morte. É quando você se depara com a vítima e ela não tem risco iminente de morte. Por exemplo, você vê uma vítima que ela está acordada, ou seja, está lúcida, ela está orientada, ela está conversando, ela está respondendo às solicitações verbais, né? Você identificou talvez que ela tem uma suposta fratura em alguma parte do corpo, membros superiores ou inferiores, e ela está bem, né? Aparentemente ela está bem. Então, essa avaliação da vítima secundária é uma avaliação que você consegue identificar que aquela vítima não tem nenhum risco de morrer, né? Só que existe também acidentes, situações que você avalia uma pessoa que no momento ali ela está lúcida, está orientada, ela até conversa com você e logo em seguida ela morre. Eu já vi acidentes assim. Existe. Ela conversa com você, ela parece estar bem, aparentemente, e aí ela tem um sangramento interno que depois piora e às vezes ela morre até no hospital, ou ela morre depois de dias de ter ficado internada, ou na emergência, ou no CTI, e isso não quer dizer nada. Mas com relação a essa diferença de primária para secundária, é que a primária é aquela vítima que você se depara e ela tem um grande risco de morte, né? Você se depara com uma vítima extremamente ensanguentada, presa nas ferragens. Vamos supor que você vê que a vítima tem um órgão que a gente chama de eviscerado, ou seja, a víscera está para fora, né? Está viva a vítima, mas você vê que o fígado, que o baço, que o estômago, que o intestino tá para fora, exterior. Existe até uma palavra que a gente fala, né? É órgão eviscerado, mas também tem uma outra palavra que a gente utiliza, que esse paciente, ele corre risco de morte, tá?